Olá a todos, estamos hoje aqui com mais um Lex Talk, hoje com o professor Sérgio Braga, que é professor de processo penal, e nós vamos trazer aí um caso extremamente relevante e que está na mídia, está nos jornais, na internet, enfim, né, muito comentário, porque envolve um brasileiro e um brasileiro famoso, que é o caso do Daniel Alves, professor. Então, qual que é a nossa curiosidade, professor? O que a gente gostaria que o senhor explicasse para nós? O caso Daniel Alves, se nós trouxéssemos o caso relacionado ao crime, relacionado à fiança que foi dada, ao pedido de liberdade provisória, trouxéssemos por ordenamento jurídico brasileiro, né? Processo penal e penal aqui. Como que se desenrolaria? Desmistifica isso para a gente, por favor. Olá, professor. Muito obrigado pelo convite. É um assunto muito importante porque, dado a gravidade do crime, ela nos cria aí alguma comoção, né? Nossa, o crime de estupro é o crime que ele está sendo acusado, inclusive com condenação, uma condenação provisória. É sempre bom lembrar os nossos alunos, todos que nos assistem, que ainda não transitou em julgado, ele ainda tem recursos. Mas a Justiça Espanhola concedeu uma liberdade provisória mediante o pagamento de 1 milhão de euros de fiança. Se fosse aqui no Brasil, também seria possível. Nós temos o Instituto da Fiança, a partir do artigo 321 do Código de Processo Penal, que também prevê pagamentos de valores. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, então, rapidinho, quais são os requisitos da prisão preventiva? Artigo 312, vamos lá, garantia da ordem pública, conveniência da execução criminal, garantia da ordem econômica, ou para aplicação da lei penal, não estando presentes nenhum desses requisitos, é possível conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, no Brasil, seria possível também que alguém tivesse a fiança concedida, uma vez demonstrado que não estão presentes esses requisitos da prisão preventiva, e que o valor, esse valor da fiança, ele vai levar em consideração o quê? A gravidade do crime, as condições pessoais do acusado. Então, por que o Daniel tem uma fiança de 1 milhão de euros? Porque, todos sabem, é um jogador de sucesso, jogou no São Paulo, não jogou no Palmeiras, professor, jogou no São Paulo, e ele é um sucesso, né, na sua carreira profissional, em que pese aí a conduta dele seja totalmente repudiada, vai ter que pagar por isso, mas ele tem uma condição financeira considerável. Então, 1 milhão de dólares, por mais que seja um valor alto, está dentro dos parâmetros. No Brasil, também seria assim, porque o nosso código prevê até 1.000 vezes o valor do salário mínimo. Então, o que se tem que verificar, gravidade do crime, condição pessoal do acusado, para que possa ser arbitrada essa fiança e cumprir em liberdade. Havendo qualquer mudança, e aí um detalhe do caso, né? Ele não pode se ausentar da comarca, ele vai ter que toda semana eu ia perguntar isso para você, professor. Esclarece uma dúvida para nós. Eu vi que na decisão, além desse pagamento alto de valor de fiança para que seja concedida a liberdade provisória, ele teve que entregar os 2 passaportes, o espanhol e o brasileiro, para a Justiça Espanhola. Ele vai ter que comparecer semanalmente, né, em alguma corte, em algum fórum espanhol. E isso também poderia ser aplicado aqui no Brasil? Igualmente. Por quê? Porque ele está fazendo aí, o Estado está fazendo uma concessão e eu posso ter outras medidas que vão para além do pagamento da fiança, que são essas medidas que vão garantir que ele não se furte a aplicação da lei penal. Dizemos que seja mantida a condenação, que o recurso dele não seja favorável, ele ainda tem um débito com a justiça. Apesar da pena ter sido reduzida, ele já ter cumprido uma parte da pena, mas por um cálculo baixo, ele ainda teria uns 6 meses para cumprir de prisão antes de ter uma liberdade, um livramento condicional, alguma coisa assim. Então, aqui no Brasil, sim, também há essas possibilidades. Inclusive, nós temos uso de monitoração eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, porque é algo para restringir. Então, sim, tanto lá na Espanha como aqui no Brasil, e acho que muito mais porque a nossa legislação, ela segue a legislação portuguesa, segue a legislação espanhola, a alemã, nós somos muito parecidos. Nós não somos do direito consuetudinário, anglo-saxão. Então, nós bebemos da mesma fonte os benefícios e também
as sanções são muito parecidas. Excelente. Fica aí, pessoal. Todas as dúvidas que você tinha aí sobre o caso Daniel Alves, você tirou com o professor Sérgio aqui no Lex Talk. Professor Sérgio, muito obrigado pelas suas explicações e já fica um convite aqui para um próximo caso, uma próxima situação, o senhor vir aqui e compartilhar com o seu conhecimento aqui no Lex Talk. Muito obrigado.